Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esta não é apenas uma sugestão gentil, é uma ordem amorosa do nosso Pai Celestial, que conhece profundamente a natureza destrutiva da ansiedade. Quando Paulo escreveu estas palavras, ele estava preso enfrentando a possibilidade de execução, sem saber o que o amanhã lhe traria. No entanto, ele havia descoberto um segredo que transformou a sua prisão física numa experiência de liberdade espiritual. O segredo não estava em negar os problemas ou fingir que as dificuldades não existiam, mas sim em substituir a ansiedade pela oração com gratidão. Repara que Paulo não diz não sintas medo ou não tenhas preocupações. Ele diz não continues ansioso, porque a ansiedade é um estado prolongado de preocupação que nos paralisa. A diferença entre preocupação e ansiedade é que a preocupação identifica um problema, mas a ansiedade fica ruminando nele sem encontrar solução. Quando entregamos tudo a Deus em oração, algo sobrenatural acontece. A paz que ultrapassa a lógica humana começa a montar guarda sobre o nosso coração. Esta paz não depende das circunstâncias mudarem, ela vem antes da resposta chegar. É uma paz que diz: está tudo bem mesmo quando nada parece estar bem, porque confiamos que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Vamos orar. Pai Celestial, neste momento sagrado da noite, viemos até a Tua presença com corações que precisam desesperadamente da Tua paz. Reconhecemos diante de Ti que a ansiedade tem sido uma companheira constante de muitos de nós, roubando o nosso descanso e perturbando a nossa comunhão contigo. Confessamos que muitas vezes tentamos carregar sozinhos fardos que nunca foram destinados aos nossos ombros. Perdoa-nos, Senhor, por não confiarmos plenamente na Tua capacidade de cuidar de cada detalhe das nossas vidas. Hoje, nesta noite, decidimos obedecer à Tua palavra, que nos ordena a não andar ansiosos por coisa alguma. Decidimos trazer até Ti cada preocupação que tem perturbado a nossa mente, cada medo que tem acelerado o nosso coração, cada incerteza que tem roubado o nosso sono. Obrigado porque Tu não nos rejeitastes quando chegamos carregados de ansiedade. Pelo contrário, convidaste-nos a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu cuidas de nós. Senhor, começa agora mesmo a operar em cada coração que está sintonizado nesta oração, trazendo libertação da prisão da ansiedade e enchendo cada alma com a Tua paz incomparável. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Pai, trazemos até Ti as ansiedades financeiras que têm atormentado tantos dos Teus filhos nesta noite. As contas que se acumulam, os salários que não chegam até ao fim do mês, as dívidas que parecem montanhas impossíveis de escalar. Senhor, Tu conheces cada situação específica, cada número no extrato bancário, cada carta de cobrança que chegou hoje. Pedimos que substituas a ansiedade pela confiança de que Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê todas as necessidades dos Seus filhos. Que possamos dormir esta noite não calculando mentalmente como vamos sobreviver, mas descansando na certeza de que o mesmo Deus que alimenta os pássaros do céu não deixará faltar o necessário para os seus amados. Abre portas de provisão que nenhum homem pode fechar, envia oportunidades inesperadas, multiplica recursos, cancela dívidas sobrenaturalmente. Que a paz que vem de saber que estamos nas mãos do dono do ouro e da prata substitua completamente a ansiedade financeira. Ensina-nos a administrar com sabedoria o que temos e a confiar em Ti para o que falta. Senhor, libertamos agora todas as ansiedades relacionadas com a saúde. Há tantos dos Teus filhos que se deitam esta noite preocupados com sintomas que sentem, com diagnósticos que receberam, com tratamentos que enfrentarão. A ansiedade relacionada com a saúde é particularmente cruel porque ataca a nossa sensação de segurança no próprio corpo que habitamos.
Pai, Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara e nada é impossível para Ti. Pedimos que toques cada corpo enfermo nesta noite, que tragas cura onde há doença, restauração onde há dano, força onde há fraqueza. Para aqueles que esperam por resultados de exames, concede paz sobrenatural e resultados favoráveis. Para aqueles em tratamento, que vejam progresso e melhoria. Para aqueles com doenças crônicas, dá graça diária e esperança constante. Liberta-nos da ansiedade hipocondríaca, que transforma cada sensação corporal numa ameaça mortal. Ajuda-nos a cuidar dos nossos corpos como templos do Espírito Santo, mas sem obsessão ansiosa. Que a paz de Deus guarde não apenas os nossos corações, mas também os nossos corpos nesta noite de descanso reparador. Pai Celestial, trazemos até Ti as ansiedades relacionadas com os nossos filhos. Quantos pais e mães se deitam esta noite com o coração apertado, preocupados com o futuro dos seus filhos, com as escolhas que eles fazem, com os perigos que enfrentam neste mundo cada vez mais hostil aos valores do reino. Senhor, Tu amas os nossos filhos ainda mais do que nós os amamos, e eles estão seguros nas Tuas mãos poderosas. Pedimos que protejas cada criança, cada adolescente, cada jovem adulto que é filho ou filha de alguém que ora nesta noite. Guarda-os de acidentes, de más companhias, de escolhas destrutivas, de todo o mal. Coloca anjos ao redor deles enquanto dormem. Protege os seus caminhos quando saem. Guia os seus passos em cada decisão. Para os pais de filhos rebeldes ou afastados da fé, damos esperança esta noite de que nenhuma oração de pai ou mãe fica sem resposta. Tu és especialista em restaurar o que estava perdido e trazer de volta o que se afastou. Substitui a ansiedade parental pela confiança de que estamos cooperando contigo na formação destes seres preciosos. Senhor, libertamos as ansiedades relacionadas com o trabalho e a carreira. Tantos dos teus filhos vivem sob pressão constante, temendo perder o emprego, ansiosos por não conseguirem atingir metas impossíveis, esgotados por ambientes tóxicos, frustrados por sentirem que não estão a cumprir o seu propósito. Pai, Tu tens um plano perfeito para a vida profissional de cada um de nós. Pedimos que tragas clareza sobre os próximos passos, sabedoria para tomar decisões importantes, coragem para fazer mudanças necessárias. Para aqueles que estão desempregados, abre portas de oportunidade e sustenta-os financeiramente enquanto esperam. Para aqueles em empregos difíceis, dá graça diária e transforma os ambientes, ou remove-os dali no teu tempo perfeito. Para aqueles que lideram, concede sabedoria e integridade. Para aqueles que servem, dá excelência e satisfação. Que possamos trabalhar não com a ansiedade de agradar homens, mas com a paz de quem serve ao Senhor em tudo o que faz. Liberta-nos da síndrome do impostor, da comparação destrutiva, da busca frenética por validação através do sucesso profissional. Pai, trazemos até Ti as ansiedades relacionadas com os relacionamentos. Quantos corações estão ansiosos nesta noite por causa de conflitos não resolvidos, de mágoas acumuladas, de relacionamentos quebrados que precisam de restauração. Senhor, Tu és o Deus da reconciliação e da paz entre as pessoas. Pedimos que cures os casamentos que estão em crise, que restaures a comunicação onde há silêncio frio, que acendas novamente o amor onde há apenas rotina. Para os solteiros ansiosos por encontrar um companheiro, damos paz esta noite de que o Teu tempo é perfeito e a Tua escolha é sempre a melhor. Para aqueles que sofrem com relacionamentos familiares difíceis, dá sabedoria para estabelecer limites saudáveis sem perder o amor. Para aqueles magoados por traições ou abandonos, traz cura profunda e liberta-os do medo de confiar novamente. Ensina-nos a amar como Tu amas, a perdoar como Tu perdoas, a ser pacientes como Tu és paciente. Que a ansiedade de sermos aceitos e amados seja substituída pela segurança de que somos completamente aceitos e infinitamente amados por Ti. Senhor, libertamos todas as ansiedades relacionadas com o futuro. A incerteza sobre o amanhã
é uma das maiores fontes de ansiedade, porque queremos controlar o que ainda não aconteceu e prever o que é imprevisível. Pai, Tu conheces cada dia que ainda não vivemos, cada desafio que ainda não enfrentamos, cada bênção que ainda não recebemos. Pedimos que nos ensines a viver um dia de cada vez, confiando que a Tua graça será suficiente para cada momento. Para aqueles ansiosos com decisões importantes que precisam tomar, concede clareza e confirmação. Para aqueles preocupados com mudanças que se aproximam, dá adaptabilidade e coragem. Para aqueles que temem o desconhecido, revela que Tu já estás no futuro esperando por nós. Ajuda-nos a lembrar que o mesmo Deus que cuidou de nós até hoje, continuará a cuidar de nós amanhã e sempre. Que possamos dormir esta noite, não planejando ansiosamente cada contingência possível, mas descansando na certeza de que estamos seguros nas Tuas mãos eternas. Pai Celestial, trazemos até Ti as ansiedades sociais que aprisionam tantas pessoas. O medo de falar em público, de ser julgado, de não ser suficientemente bom, de decepcionar os outros, de não pertencer. Senhor, Tu nos criaste para a comunhão, mas o pecado e as feridas transformaram algo belo em algo aterrador para muitos. Pedimos que cures as raízes da ansiedade social, que muitas vezes vem de rejeições passadas, de críticas destrutivas, de experiências traumáticas. Liberta cada pessoa que está presa numa prisão de medo do que os outros pensam ou dizem. Dá-lhes a coragem de serem autênticos, de se expressarem livremente, de ocuparem o espaço que Tu lhes deste. Para aqueles que sofrem de fobia social severa, traz cura profunda e progressiva. Ajuda-nos a lembrar que a nossa identidade não está na opinião dos outros, mas em quem Tu dizes que somos. Que a paz de sermos aceitos por Ti nos liberte da ansiedade de buscar a aprovação humana constantemente. Senhor, libertamos as ansiedades existenciais, aquelas perguntas profundas que surgem na quietude da noite. Qual é o meu propósito? A minha vida tem significado? Estou a fazer diferença? Pai, Tu nos criaste com intenção e propósito. Não somos acidentes cósmicos vagando sem direção. Pedimos que reveles a cada coração o plano específico que tens para a sua vida. Que possam sentir nesta noite que são profundamente necessários, que a sua existência importa, que o mundo é diferente porque eles estão nele. Para aqueles que se sentem invisíveis ou insignificantes, mostra-lhes o seu valor aos Teus olhos. Para aqueles que se sentem perdidos sem direção, ilumina o próximo passo. Para aqueles que duvidam se a vida vale a pena, enche-os de esperança renovada. Liberta-nos da ansiedade de precisar provar o nosso valor através de realizações, porque o nosso valor está em sermos Teus filhos amados. Que possamos descansar esta noite sabendo que fomos criados com um propósito divino e estamos exatamente onde precisamos estar neste momento da nossa jornada. Pai, pedimos agora que a Tua paz, aquela que excede todo o entendimento humano, comece a descer sobre cada pessoa como um manto suave e protetor. Que esta paz não seja apenas a ausência de problemas, mas a presença poderosa do Teu Espírito Santo, trazendo tranquilidade sobrenatural mesmo no meio das tempestades. Ordena que a ansiedade se retire agora em nome de Jesus, que os pensamentos acelerados diminuam o seu ritmo, que a respiração se acalme, que os músculos tensos relaxem. Coloca a Tua mão sobre cada testa preocupada e diz: paz, aquieta-te, como fizeste com o mar da Galileia. Que os nossos corações, que têm batido acelerados com preocupação, encontrem o ritmo tranquilo da confiança em Ti. Guarda as nossas mentes divagarem por cenários catastróficos imaginários e fixa os nossos pensamentos nas Tuas promessas verdadeiras e fiéis. Obrigado porque a Tua paz não é como a paz que o mundo oferece, temporária e dependente de circunstâncias, mas é permanente e baseada no Teu caráter imutável. Recebemos esta paz agora em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada pessoa que lutou contra ataques de pânico, que conhece o terror de sentir que vai morrer quando a ansiedade atinge o seu pico. Pai, Tu não nos deste espírito de covardia,
mas de poder, amor e moderação. Pedimos cura completa para todos os que sofrem com transtornos de ansiedade diagnosticados ou não diagnosticados. Toca o sistema nervoso, reequilibra a química cerebral, restaura os padrões de pensamento. Para aqueles que tomam medicação para a ansiedade, abençoa os tratamentos e dá sabedoria aos profissionais de saúde. Nunca permitas que sintam vergonha por precisarem de ajuda, porque tu usas médicos e medicamentos como instrumentos da tua cura. Liberta-os também do medo de ter medo, da ansiedade sobre a ansiedade que cria um ciclo vicioso. Ensina-os técnicas de respiração, de aterramento, de redirecionamento de pensamentos, que possam aprender a identificar os gatilhos e desenvolver estratégias saudáveis de enfrentamento. Acima de tudo, que saibam que não estão sozinhos nesta luta, que tu estás com eles em cada momento difícil, em cada crise de pânico, em cada noite insone. Pai Celestial, libertamos as ansiedades relacionadas com traumas passados que ainda assombram o presente. Tantas pessoas carregam feridas de abuso, de perdas terríveis, de experiências que marcaram profundamente a sua alma. Estas memórias traumáticas muitas vezes manifestam-se como ansiedade constante, hipervigilância, medo de que o horror se repita. Senhor, Tu és o Deus que cura os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Pedimos que entres nas memórias dolorosas e tragas a Tua presença curadora para cada uma delas. Não pedimos que apagues as memórias, mas que retires o poder destrutivo que elas têm sobre o presente. Para aqueles com transtorno de estresse pós-traumático, traz alívio dos flashbacks, dos pesadelos, da ansiedade paralisante. Guia-os a terapeutas competentes e compassivos que possam ajudá-los a processar o trauma de forma saudável. Que possam passar desta noite para um sono sem pesadelos, protegidos pela Tua presença. Restaura a sensação de segurança que o trauma roubou. Reconstrói a capacidade de confiar que foi destruída. Senhor, trazemos até Ti as ansiedades relacionadas com a aparência física e a autoimagem. Vivemos numa cultura que constantemente nos diz que não somos suficientemente bonitos, magros, jovens, fortes. Esta pressão gera ansiedade profunda, especialmente nos jovens, levando a distúrbios alimentares, dismorfia corporal, depressão. Pai, ajuda-nos a ver os nossos corpos como Tu os vês, como templos sagrados do Teu Espírito, criados de forma assombrosa e maravilhosa. Liberta-nos da tirania dos padrões de beleza impossíveis, da comparação constante com imagens editadas nas redes sociais. Para aqueles que lutam com transtornos alimentares, traz cura profunda da raiz emocional e espiritual destes problemas. Para aqueles que odeiam os seus corpos, ensina-os a tratá-los com respeito e gratidão. Para aqueles obcecados com a aparência, redireciona o foco para o desenvolvimento do caráter interior. Que possamos dormir esta noite em paz com os corpos que temos, comprometidos a cuidar deles com sabedoria, mas libertos da ansiedade de nunca sermos suficientemente perfeitos. Pai, libertamos todas as ansiedades relacionadas com tecnologia e redes sociais. O mundo moderno trouxe formas de ansiedade que gerações anteriores nunca conheceram. O medo de perder algo importante online, a pressão de manter uma imagem perfeita, a comparação constante, o cyberbullying, o vício em validação através de likes e comentários. Senhor, dá-nos sabedoria para usar a tecnologia como ferramenta sem permitir que ela nos use. Liberta-nos da compulsão de verificar constantemente o telemóvel, da ansiedade quando não temos conexão, do medo de ser esquecido se não estivermos sempre presentes online. Para os jovens que cresceram nesta era digital, protege a sua saúde mental dos efeitos tóxicos das redes sociais. Ensina-nos a estabelecer limites saudáveis, a fazer jejuns digitais quando necessário, a valorizar conexões reais mais do que virtuais. Que possamos dormir esta noite com os telemóveis desligados ou longe da cama, descansando na Tua presença, em vez de rolar infinitamente por feeds que só aumentam a ansiedade. Senhor,
trazemos até ti as ansiedades relacionadas com o envelhecimento e a mortalidade. O medo de ficar velho, de perder capacidades, de se tornar um fardo, de enfrentar a morte. Pai, tu prometes que mesmo na velhice darás fruto, que os teus servos envelhecem com dignidade e propósito. Pedimos que mudes a nossa perspectiva sobre o envelhecimento, ajudando-nos a ver cada ano como dádiva preciosa, cada ruga como marca de experiência vivida. Para os idosos que se sentem ansiosos sobre o futuro, dá paz e segurança. Para aqueles que cuidam de idosos, dá paciência e amor. Quanto à morte, liberta-nos do medo que o inimigo usa para nos aprisionar. Para os que conhecem Jesus, a morte não é o fim, mas o começo da eternidade na tua presença. Que possamos viver plenamente cada dia que nos dás, sem ansiedade sobre quando ou como partiremos. Ajuda-nos a fazer as pazes com a nossa mortalidade, a viver com propósito, sabendo que os nossos dias são contados, mas sem ansiedade paralisante sobre o inevitável. Senhor, trazemos até ti as ansiedades relacionadas com a vida espiritual. Tantos dos teus filhos vivem ansiosos sobre a sua salvação, duvidando se são suficientemente bons, temendo ter cometido o pecado imperdoável, preocupados se estão a fazer o suficiente para ti. Pai, liberta-nos desta ansiedade religiosa que não vem de ti. A nossa salvação não depende das nossas obras, mas da obra completa de Jesus na cruz. Não podemos ganhar o teu amor, ele é dado gratuitamente. Não podemos perder a nossa salvação por não sermos perfeitos, porque nenhum de nós é perfeito. Para aqueles atormentados por escrúpulos religiosos, por culpa excessiva, por medo constante de desagradar-te, traz a liberdade que Jesus veio dar. Ensina-nos a diferença entre convicção saudável do Espírito Santo e condenação destrutiva do inimigo. Que possamos servir-te, não por ansiedade de evitar punição, mas por amor grato pela salvação que já recebemos. Que o descanso desta noite seja também um descanso espiritual, descansando na obra completa de Jesus. Pai, libertamos as ansiedades relacionadas com decisões importantes que precisam ser tomadas. Mudanças de cidade, escolhas de carreira, decisões sobre casamento, opções de tratamento médico. Quando enfrentamos encruzilhadas importantes, a ansiedade pode ser paralisante, fazendo-nos temer escolher errado. Senhor, tu prometes dar sabedoria generosamente a todos os que pedem. Pedimos clareza divina para cada decisão pendente. Fecha as portas que não devem ser abertas e abre amplamente aquelas que são da tua vontade. Dá sinais confirmadores, paz interior, conselho sábio através de pessoas de confiança. Para aqueles paralisados pela indecisão, dá coragem para dar o próximo passo mesmo sem ver todo o caminho. Ajuda-nos a lembrar que mesmo quando cometemos erros, tu és capaz de redirecionar e redimir. Que possamos dormir esta noite tendo entregado cada decisão nas tuas mãos, confiando que tu guiarás os nossos passos e que não precisamos ter todas as respostas agora. Senhor, trazemos até ti as ansiedades relacionadas com injustiças que vemos ou experimentamos. A ansiedade de ver maldade triunfar, de sofrer tratamento injusto, de ver entes queridos sofrerem sem merecimento. Pai, tu és o Deus da justiça e prometeste que um dia toda injustiça será corrigida. Pedimos que nos dês paciência para esperar pela tua justiça, que é perfeita e no tempo certo. Para aqueles que sofrem perseguição por causa da fé, dá coragem e recompensa eterna. Para aqueles tratados injustamente no trabalho ou na família, traz vindicação e restauração. Para aqueles que testemunham injustiça contra outros, dá sabedoria sobre como agir. Liberta-nos da ansiedade vingativa que quer fazer justiça com as próprias mãos, porque a vingança pertence a ti. Ensina-nos a confiar que nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhum sofrimento é esquecido, e que tu mantens registro de tudo para o dia do acerto de contas. Que possamos descansar esta noite, sabendo que o juiz de toda a terra fará justiça. Pai Celestial,
libertamos as ansiedades relacionadas com a solidão e o isolamento. Há tantas pessoas que se deitam esta noite sentindo-se completamente sozinhas no mundo, sem ninguém que realmente as conheça ou se importe. Senhor, Tu prometeste nunca nos deixar nem nos abandonar. Pedimos que cada pessoa solitária sinta a Tua companhia real e tangível nesta noite, que possam experimentar que mesmo quando não há nenhum ser humano por perto, Tu estás ali, mais próximo do que um irmão. Para aqueles isolados por circunstâncias, por doença, por idade, por perda, traz conexões significativas. Guia-os a comunidades onde possam pertencer, a amizades verdadeiras, a relacionamentos que encham o vazio. Para aqueles que se sentem sozinhos mesmo rodeados de pessoas, cura a desconexão emocional que os isola. Liberta-os do medo de vulnerabilidade que os impede de se aproximar dos outros. Que possam dormir esta noite, sabendo que nunca estão verdadeiramente sozinhos, que Tu velas por eles enquanto dormem. Senhor, pedimos agora que seles esta libertação da ansiedade com a Tua paz permanente, que tudo o que foi orado aqui não seja apenas palavras bonitas, mas decretos espirituais com poder real para transformar vidas. Ordena aos principados e potestades que alimentam a ansiedade, que se retirem agora em nome de Jesus. Quebra toda a maldição geracional de ansiedade, toda a fortaleza mental construída por anos de preocupação. Cura as memórias que desencadeiam ansiedade, restaura os padrões de pensamento distorcidos, reequilibra o que está desequilibrado. Enche cada vazio com a Tua presença, substitui cada medo com fé, cada preocupação com oração. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde verdadeiramente os corações e as mentes em Cristo Jesus. Não apenas esta noite, mas todas as noites daqui em diante. Que cada pessoa que orou conosco levante amanhã com paz renovada, com confiança fortalecida, com ansiedade diminuída. Obrigado porque ouviste esta oração e já estás operando a resposta. Em nome poderoso de Jesus oramos. Pai, abençoa o sono que virá após esta oração. Que não seja um sono agitado, cheio de pesadelos e despertares ansiosos, mas um sono profundo e reparador. Ordena que os pensamentos intrusivos cessem quando as cabeças tocarem as almofadas. Que não haja ruminação mental sobre problemas que não podem ser resolvidos às 3 da manhã. Acalma os corpos que estão em estado de alerta constante, baixa os níveis de cortisol, relaxa os músculos tensos. Para aqueles que sofrem de insônia causada por ansiedade, traz o dom precioso do sono. Que os sonhos desta noite sejam pacíficos ou até proféticos, trazendo direção e esperança. Protege cada pessoa de ataques espirituais durante a noite, de terrores noturnos, de paralisia do sono. Coloca anjos ao redor de cada cama, criando uma atmosfera de paz celestial em cada quarto. Que acordem de manhã não exaustos e ainda ansiosos, mas renovados e prontos para enfrentar o novo dia com a força que vem de Ti. Senhor, abençoa os relacionamentos de cada pessoa que orou conosco. Onde a ansiedade tem causado conflitos, traz entendimento mútuo. Onde o estresse tem tornado as pessoas irritáveis e impacientes, dá graça. Ajuda os cônjuges a apoiarem-se mutuamente em vez de aumentarem a ansiedade um do outro. Dá aos pais sabedoria para não transmitirem as suas ansiedades aos filhos. Ensina-nos a sermos fontes de paz para os outros, em vez de amplificadores de preocupação. Para aqueles cujos relacionamentos têm sofrido por causa da ansiedade, traz restauração e cura. Que possamos aprender a comunicar as nossas necessidades sem culpar, a pedir ajuda sem vergonha, a oferecer apoio sem julgar. Liberta os casais que se afastaram porque a ansiedade criou muros entre eles. Restaura a intimidade roubada pela preocupação constante. Que os lares sejam refúgios de paz, em vez de campos de batalha de ansiedade coletiva. Pai Celestial, abençoa a saúde mental de cada pessoa daqui em diante. Que esta oração seja o início de uma jornada de cura e não apenas um momento isolado de alívio. Guia cada um aos recursos que precisam: terapia, grupos de apoio, medicação se necessário,
práticas espirituais saudáveis. Remove o estigma, que impede muitos de procurar ajuda profissional para problemas de saúde mental. Levanta conselheiros cristãos competentes que integrem sabedoria psicológica com verdade bíblica. Para aqueles que já estão em tratamento, abençoa o processo e acelera a cura. Para aqueles que resistem a procurar ajuda, dá humildade para reconhecer que precisam. Ensina-nos práticas diárias que reduzem a ansiedade, oração regular, meditação na palavra, exercício físico, sono adequado, alimentação saudável, conexões sociais. Que possamos ser proativos na gestão da ansiedade, em vez de apenas reativos quando ela ataca. Dá-nos a sabedoria de Filipenses capítulo 4, versículo 8, para fixar os nossos pensamentos no que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Senhor, abençoa as finanças de cada pessoa que luta com ansiedade financeira. Abre portas de provisão inesperada, envia oportunidades de renda adicional, multiplica recursos de formas criativas. Para aqueles endividados, traz estratégias sobrenaturais de pagamento e negociação. Para aqueles desempregados, abre as portas certas no tempo certo. Para aqueles que têm trabalho mas salários insuficientes, traz promoções ou novas oportunidades. Ensina-nos a administrar bem o que temos, a viver dentro das nossas possibilidades, a poupar com sabedoria. Liberta-nos da ansiedade consumista, que nos faz pensar que precisamos de mais do que realmente necessitamos. Para aqueles presos em ciclos de dívida, traz libertação sobrenatural. Que possamos aprender a confiar em Ti como provedor, em vez de viver em ansiedade constante sobre dinheiro. Ajuda-nos a ser generosos mesmo quando temos pouco, porque a generosidade quebra o poder da ansiedade financeira. Pai, abençoa o trabalho e as carreiras de todos os que oram. Para aqueles em ambientes de trabalho tóxicos, que geram ansiedade constante, traz mudança ou remoção. Para aqueles sob pressão excessiva, dá capacidade sobrenatural ou alívio da carga. Para aqueles que temem perder o emprego, traz segurança ou algo melhor. Ensina-nos a estabelecer limites saudáveis entre trabalho e vida pessoal, a não levar a ansiedade do trabalho para casa. Para aqueles que trabalham em áreas de alta pressão, como saúde, educação ou serviços de emergência, dá resiliência emocional e estratégias de autocuidado. Para os empresários e empreendedores que carregam o peso de negócios próprios, dá sabedoria administrativa e paz mental. Liberta-nos da mentalidade de que o nosso valor está no nosso desempenho profissional. Que possamos trabalhar com excelência, mas sem ansiedade perfeccionista, fazendo o nosso melhor e confiando a Ti os resultados. Senhor, abençoa a próxima geração que está crescendo num mundo cheio de causas de ansiedade. Protege as crianças e os jovens dos efeitos prejudiciais da pressão acadêmica excessiva, das redes sociais tóxicas, da cultura de comparação constante. Levanta pais que modelem paz em vez de ansiedade, que ensinem os filhos a confiar em Ti desde pequenos. Para os professores e educadores, dá sabedoria para criar ambientes de aprendizagem que desafiem sem esmagar, que motivem sem ansiedade. Para os jovens que já lutam com ansiedade severa, traz intervenção precoce e cura. Liberta esta geração da epidemia de saúde mental que a está afetando. Que possam crescer conhecendo a paz de Deus desde cedo, desenvolvendo resiliência emocional e fé sólida. Protege-os de traumas que gerariam ansiedade crônica, que sejam a geração que quebra ciclos geracionais de ansiedade. Pai Celestial, abençoa os ministros, pastores, líderes e conselheiros que ajudam outros a lidar com ansiedade. Muitas vezes, eles próprios lutam com ansiedade enquanto cuidam dos ansiosos. Dá-lhes sabedoria para ajudar sem se esgotarem, compaixão sem absorverem toda a dor dos outros. Capacita-os com o Teu Espírito para trazer libertação verdadeira, não apenas alívio temporário. Protege-os do burnout, da fadiga da compaixão, da desilusão. Para aqueles que ministram em áreas de saúde mental, integra a sabedoria profissional com poder espiritual. Levanta mais obreiros nesta seara da cura interior.
Abençoa também os profissionais de saúde mental seculares que trabalham com pessoas ansiosas, que mesmo sem conhecer-te são instrumentos da tua cura. Dá-lhes insights, paciência e eficácia nos tratamentos. Que haja colaboração saudável entre a igreja e a comunidade de saúde mental para o bem de todos. Senhor, abençoa cada área da vida que tem sido afetada pela ansiedade. As oportunidades perdidas por medo, os relacionamentos não iniciados por insegurança, os sonhos não perseguidos por preocupação. Pai, não permitas que a ansiedade roube mais nenhum dia, mais nenhuma oportunidade, mais nenhuma bênção. Dá coragem para enfrentar os medos, sabedoria para distinguir preocupações legítimas de ansiedade irracional, fé para dar passos de obediência, mesmo quando o medo grita para recuar. Para aqueles que têm evitado situações por causa da ansiedade, dá exposição gradual e cura progressiva. Para aqueles que têm dito não a convites, oportunidades e aventuras por medo, traz liberdade para começar a dizer sim. Que a ansiedade não seja mais a força que governa as decisões. Que a fé em ti e a paz que vem de ti sejam os novos governadores da vida. Redime o tempo perdido. Restaura os anos que a ansiedade devorou. Pai, abençoa esta comunidade de fé que está unida nesta oração. Que não sejamos apenas espectadores passivos, mas uma família ativa de apoio mútuo. Que nos comentários haja encorajamento genuíno, testemunhos de vitória, pedidos vulneráveis de oração. Levanta entre nós aqueles com o dom de encorajamento para ministrar aos ansiosos. Que este canal seja um refúgio de paz, um lugar onde os ansiosos encontram não apenas palavras, mas poder transformador. Multiplica o alcance destas mensagens para que cheguem a todos os que precisam. Usa cada compartilhamento para levar esperança a alguém à beira do desespero. Que as pessoas não apenas assistam, mas pratiquem, não apenas ouçam, mas apliquem. Cria uma cultura de vulnerabilidade saudável, onde é seguro admitir que lutamos com ansiedade. Que sejamos luz uns para os outros nesta jornada de cura. Abençoa cada pessoa que se inscreve, que comenta, que compartilha, fazendo-as instrumentos da tua paz. Senhor, abençoa os momentos de recaída que inevitavelmente virão, porque a jornada de libertação da ansiedade raramente é linear, há avanços e retrocessos. Quando a ansiedade voltar a atacar, ajuda-nos a não desanimar completamente, a não pensar que perdemos todo o progresso. Ensina-nos a ver recaídas como oportunidades de aprender mais estratégias de enfrentamento, não como fracassos totais. Dá-nos a graça de sermos pacientes conosco mesmos no processo de cura. Para aqueles que hoje experimentaram paz, mas amanhã acordarão ansiosos novamente, lembra-lhes de voltar a esta oração, de aplicar estas verdades, de buscar-te novamente. Que construamos memórias de vitórias pequenas que nos encorajem durante os momentos difíceis. Que cada batalha vencida contra a ansiedade, por menor que seja, seja celebrada como testemunho do teu poder. Não permitas que o inimigo use momentos de fraqueza para nos convencer de que nunca melhoraremos. A cura é um processo e tu és fiel para completar a boa obra que começaste. Pai Celestial, encerramos esta oração com gratidão profunda. Obrigado porque nos ouviste, porque cada palavra pronunciada aqui chegou aos teus ouvidos. Obrigado porque a tua palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual a enviaste. Obrigado porque Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 não é apenas um versículo bonito para decorar, mas uma promessa poderosa para viver. Obrigado porque podemos trocar ansiedade por oração, preocupação por petição, medo por fé. Obrigado pela paz que excede todo o entendimento, que não faz sentido lógico, mas é absolutamente real. Obrigado porque esta paz já está a descer sobre cada coração neste momento, guardando mentes e corações em Cristo Jesus. Selamos tudo o que foi orado com o sangue de Jesus. Declaramos que está feito no nome que está acima de todo nome. Que cada pessoa durma esta noite na paz de Deus e acorde amanhã com esperança renovada. Toda glória, honra e louvor sejam dados a Ti, agora
e para sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e declaramos. Amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que acalmou a tempestade com uma palavra, acalme também todas as tempestades interiores que têm perturbado o teu descanso. Que a graça do nosso Pai Celestial, que cuida dos lírios do campo e das aves do céu, cuide também de cada detalhe da tua vida. Que o poder do Espírito Santo, que nos foi dado não para nos tornar covardes, mas corajosos, encha-te de ousadia para enfrentar cada dia sem ansiedade paralisante. Que durmas esta noite na certeza absoluta de que estás seguro nas mãos do Deus Todo-Poderoso e que acordes amanhã renovado, fortalecido e cheio de esperança. Boa noite, dorme em paz e que os anjos do Senhor guardem o teu sono. Até amanhã, se Deus quiser, para mais um momento de comunhão e oração. Fica na paz de Cristo. Amém e amém.